mas no card falava de aqui dói, ali dói. Que história é essa? Já, já, porque nós somos um ser único, dividido em muitas partes, e todas elas estão ligadas a um mistério, que é... Não vou falar, vou deixar para a doutora. Bem-vindos a quem nos acompanha pela 105.3, onde eu estou aqui com a nossa convidada no estúdio em Novo Hamburgo. A vocês que nos acompanham pela 99.9 em Pelotas, assim cobrimos a zona sul do estado. Obrigado quem nos acompanhará pelo Face ou pelo app. Mas também muito obrigado a vocês que já estão conosco aqui pelo Facebook, onde podem entrar também através do chat, deixando seus comentários e deixando com isso também a sua participação conosco na conversa, inclusive dirigida à nossa convidada à medida que o assunto vai correndo. Quero agradecer a Cícero Frank pela seleção musical para os nossos intervalos das duas emissoras, e hoje à noite nós queremos falar sobre a importância da quiropraxia e da sua importância principalmente para a vida de cada um de nós. E para isso eu preciso falar com quem me deixou aqui na rádio este livro, que já tem orelhinhas de boas leituras e que tem uma cartinha de apresentação. Eu quero agradecer a Cleide Fernandes, que é quiroprata, e agradecer principalmente pela maneira como ela fez o seu material chegar aqui até a Rádio União. Ela diz, em missiva enviada a mim: espero que esta carta o encontre bem. Gostaria de expressar minha sincera gratidão pelo excelente trabalho como comunicador e teólogo. Suas palavras sempre trazem uma mensagem de esperança e, de fato, vão direto ao ponto. E não vão apenas direto ao ponto, elas também dão vez a quem faz bem. Vez e voz. Apresento aos meus queridos pelo Facebook, aqui que podem ver, a nossa convidada, doutora Cleide Fernandes, e já já nós vamos, depois dela se apresentar, nós vamos tocar direto para o tema desta noite, que é o livro escrito recentemente sobre a temática. Cleide, muito obrigado por ter aceito o convite. Também, como já falei, por ter deixado esta lembrança, que foi, para mim, uma lição de casa para poder falar contigo hoje à noite. Muito obrigado a presença. Por favor, microfone e câmera são suas. Obrigada a você pela oportunidade, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje. A Rádio União já faz parte da minha vida desde criança, na verdade, né? Sempre ouvindo a rádio, e uma honra mesmo estar aqui hoje, e espero poder contribuir aí trazendo informação também para quem está nos ouvindo, e agradeço a audiência. Nós não podemos deixar de falar de quiropraxia sem falar exatamente da Fevale, que é onde Pioneira. Você também teve o seu preparo, a sua formação. Como é que aconteceu essa sua caminhada rumo à quiropraxia? Era algo que já passava pela sua ideia? Você tinha outro trabalho? E como é que esse lado pessoal tem a ver com a sua função hoje? Então, eu nasci dentro de um salão de beleza, né? Então, eu já trabalhava cuidando de pessoas, né? E entrei primeiramente pela massoterapia, e a minha mãe até estava bem nervosa, porque eu não queria fazer nenhum curso de graduação que tinha disponível na época. Eu fiquei 2 anos fazendo cursos profissionalizantes na área da beleza e tal. E na época eu era assinante da revista Vida e Saúde, e aí veio a reportagem falando, né, que ia abrir o curso na Fevale, e eu disse, tá aí, é esse negócio aí que eu quero. Bateu, é isso aí. Fui lá, fiz o vestibular, passei e comecei na primeira turma da Fevale. Foi muito legal, que eu tive a oportunidade de ter aula com os professores conveniados, né, da Palmer College. Então isso também fez um diferencial bastante assim no meu conhecimento, né. O seu livro é amplo. Inclusive, Sim. em off, antes de nós começarmos, eu lhe fiz uma pergunta discreta, dizendo o que é para alguém que estudou, se formou
tem os seus pacientes, os seus clientes, as pessoas que acompanham, de repente dizer assim, eu também posso escrever sobre isso, porque é um universo diferente. Uma coisa é você se formar, ter uma profissão, outra coisa é se tornar palestrante em cima daquele tema, outra é dizer assim, vai para o papel. É. E hoje, quando se diz vai para o papel, vai para o PDF, vai para a internet, vai para tudo que é lugar, né? Sim, tu sabe que eu sempre, como a gente conversou antes, né, eu sempre gostei de produzir material e de levar informação, então mantinha o meu site assim muito bem abastecido de conteúdo, né, informativo. Mas com a pandemia eu senti uma necessidade de organizar todo esse conteúdo, né, e de fazer essa informação chegar de uma forma diferente, né. Muitas vezes as pessoas que estão em tratamento comigo gostariam que outras pessoas tivessem acesso a essa informação, né, e que acabam não se dispondo a vir ao consultório, ou por medo, ou por N motivos, né, e o livro foi um momento também para mim organizar a cabeça, visto que eu não podia estar em atendimento, né, durante a pandemia. Então eu me dediquei, foquei nisso, e eu acho que foi bem produtivo assim nesse sentido, me auxiliou bastante também, né, para organizar os conteúdos que hoje eu distribuo para os meus pacientes também. Quando nós fizemos o card de divulgação, eu usei exatamente essa expressão dói aqui, dói ali, mas você me pegou de surpresa quando, num dos capítulos do seu livro, você diz que quiropraxia não tem, em primeiro lugar, a ver com dor. Sim. Inclusive, tem uma postagem no seu Instagram que diz exatamente isso. Quiropraxia não é diretamente algo que tem a ver com dor. Sim. Explica isso melhor. Então, na verdade, a dor é o que traz as pessoas ao consultório, né? Que a gente acaba se olhando quando percebe que aquela dor não está passando e começa a incomodar, né? Mas o que eu tento fazer com que as pessoas se deem conta, né, de que a dor é só um sinal, o corpo dizendo que algo não está bem, né? E no meu papel quanto terapeuta e como quiropraxista, né, propriamente dita, a minha técnica, ela é física, é articular, né? Eu trabalho, as minhas manobras são manuais, mas eu tento fazer a pessoa entender que existe coisas muito além daquele joelho que dói, né? Uma vida de hábitos, né? E de pensamentos que também contribuem para estar naquela situação, né? Naquele momento ali. Me explica um pouco melhor uma expressão que você usou. O nosso corpo fala conosco. Sim, a gente tem que estar perceptivo, né? Então, são pequenos sinais que a gente pode estar se dando conta. Por exemplo, quando tu tá sentado, tá aqui trabalhando, percebe que começa um desconforto, né? Dá uma paradinha, olha, vê como é que tá o apoio de pernas, né? Às vezes, que nem quem trabalha com computador, fica ali horas, às vezes debruçado do lado da mão do mouse. Então, essas coisas, se tu ficar atento, né, presente naquele momento, tu já vai te dar conta de como fazer e isso melhorando, né. Então, a mesma coisa com a alimentação. Às vezes a pessoa segue uma dieta, né, não é nenhuma dieta, segue hábitos de alimentação que em algum momento começa a fazer mal para ela, mas às vezes não é que o alimento faça mal, mas é a repetição sempre daquele alimento, daquele mesmo alimento, né? Então, essas coisas a gente não para muito para pensar, né? Para se organizar, a forma como dorme, né? Se faz uma atividade física ou não. E o corpo, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para o movimento, né? Para a gente estar fazendo as nossas atividades e se mantendo em plenitude no movimento. Então, aliás, você tem uma expressão muito importante quanto a essa pergunta tão tradicional. Doutor, a gente precisa fazer exercício físico. Eu não sou muito chegado, eu não gosto, eu vivo cansado e tal. Aí você responde a essa pergunta dizendo
nós não devemos fazer exercícios físicos. Os exercícios físicos deveriam fazer parte da nossa vida, como fazem o ouvir, o falar, o comer, o beber, o sair, o caminhar. Conta um pouquinho como é que surgiu isso dentro da sua percepção e o que isso tem a ver com a visão que a quiropraxia traz. Então, a quiropraxia, ela tenta fazer com que o corpo funcione de uma forma global, né? Harmônica, né? Isso, exatamente. Além dessa prática, né, como eu falei, manual e articular, a gente está olhando um sistema nervoso, a gente está preservando uma medula, sim, né? Sim. Então, a gente acaba aumentando essa atividade sensorial ou diminuindo, dependendo do tipo de técnica que eu vou usar, né? Depende da necessidade de cada pessoa. Então, eu vou trabalhar, né, para melhorar essa comunicação. E se o corpo começa a se comunicar melhor com o cérebro, com extremidades, com órgãos internos, ele vai dando sinais e vai fazendo seu autorreparo com muito mais plenitude, né, e tranquilidade do que se ele tiver ali com alguma interrupção nesse envio dessas mensagens neurológicas, né. Então, a quiropraxia vem de encontro fisicamente, né, nesse sentido, né, de tirar esses bloqueios do sistema nervoso e deixar ele bem fluido, bem comunicativo, livre. E hoje em dia também já está se falando muito na questão da água, né? Então, o corpo da gente é muito constituído de água. E se a gente não tem uma boa ingesta de água, ele vai ficando com essas estruturas mais ressecadas e essa comunicação também fica falha. Então, muitas vezes a pessoa vem no consultório lá, tem uma dor de cabeça. Eu nunca peguei um paciente que não tivesse rotação de vértebra. Sempre tem, um ou outro segmento sempre tem, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, muitas vezes adequando os hábitos das rotinas, a atividade física, a ingesta de água, a maioria dos sintomas já não existiriam, não estariam tão presentes na vida da pessoa, né? Então, você partilha, o número de profissionais é grande e está crescendo cada vez mais, de fato, dizer da necessidade de nós bebermos água, de maneira bem simples. Com certeza. Eu era uma pessoa que não tinha sede. Sim. Eu podia passar o dia sem beber. E a dor de cabeça vinha e eu não sabia por que era. Eu cheguei ao ponto de ter, durante a semana, 2, 3 noites, onde eu tinha que tomar 5, 6 comprimidos, ser levado ao hospital para tomar glicose ou algumas coisas assim, né? De repente, alguém dos médicos, dos profissionais, disse assim, você bebe água? Eu digo, não, eu não tenho sede. Então, vamos lá. Vamos começar por aí. Por aí. E o que isso tem a ver com a coluna, principalmente? Porque você lança um desafio no seu livro, já direto na página, quando você diz fazendo as pazes com a coluna. Não beber água, sentar-se de modo inadequado, praticar exercícios, de repente, de forma inadequada também, são coisas que estão ligadas uma com a outra, precisam ser vistas assim como um todo, de forma harmônica, como a gente disse antes? Sim, com certeza. Uma coisinha vai juntando, né, todos os pontos do nosso corpo, assim, né? Então, a coluna, ela é física, ela é estrutural, né? As peças têm que estar né, se articulando bem. Aqui, entre as vértebras, a gente tem os discos, né? Eles devem ser bem volumosos, bem hidratados, para fazer esse movimento do corpo que a gente precisa. Quando a gente não está bebendo água, não tem atividade física, né? A musculatura vai ficando mais rígida, a gente vai deixando essa coluna menos funcional. Então, se a gente quer que o corpo, que a coluna se movimente bem, que tu tenha uma saúde, primeiro a gente começa olhando pela coluna, vai liberando de dentro para fora, dando essa condição do corpo, né, se fazer o autorreparo e ir melhorando. Então, é muito comum, às vezes, o paciente vem travado total, assim, já está há muito tempo com dor, né? Muitas vezes tem medo de vir na quiropraxia, porque assiste aí alguns vídeos, né? Fica assustado das técnicas e colocando a pessoa virando-a do avesso. Exatamente, né? Aparentemente. Então, a gente tem que ir explicando e dessensibilizando, né? Com técnicas mais sutis, assim.
eu tenho por característica, né, em ter essa conversa com o paciente na primeira consulta, explicar, né, o corpo dele, na verdade, como funciona, o que eu posso ajudar, né? E eu faço também uma triagem, né? Quando a pessoa chega, ela mesmo responde, porque é importante ela se dar esse momento de pensar para responder, né? Se eu pergunto para ela, ela vai no sim, não, 5, 4, vai dando as notas aleatórias e não pensa muito, né? Então, eu deixo ela com a folha para ela ler, refletir e responder, né? Então, tem alguns pacientes que dizem, mas isso aqui é de psicologia, né? Eu vim para fazer quiropraxia, mas tem pergunta aqui, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, é sobre isso também, né? Se dar conta do quanto o seu trabalho está sendo positivo, né? Os seus laços familiares, o quão feliz ele está na sua carreira, né? Consigo mesmo, o que ele faz por si, que auxilia, né, ou não, na sua vida. Para quem está nos acompanhando pela 105.3 e pela 99.9, ou pelo nosso site ou pelo app, onde nós não temos o visual que o pessoal do YouTube e do Facebook tem, a doutora trouxe aqui, eu brinquei com ela ainda hoje quando confirmei a publicação do card, eu disse, não esqueça de trazer a sua coluna. Mas, obviamente, que não estava falando da dela, mas aquela que os nossos internautas têm a oportunidade de ver, que é o material prático que a doutora tem quando vem um paciente e precisa saber de que, afinal de contas, vai ser falado, né? Então, pena os ouvintes não podem vê-lo, mas se você que está nos ouvindo ainda quer nos ver, você vai para o seu note, vai para o seu computador, vai para o seu celular e lá na pesquisa do Facebook você coloca a Rádio União FM, nós estamos aí ao vivo também para você nos acompanhar e participar ali, como estão fazendo, aliás, já várias pessoas através das suas observações aqui no chat, que nós no intervalo do rádio nós vamos trocar alguma ideia. Quando a pessoa vem, você disse antes, geralmente alguém vem porque algum sinal aconteceu, e via de regra é dor. Mesmo que a quiropraxia não tenha esta, quero usar com muito cuidado isso, essa primeira função de dizer assim, vem que nós vamos acabar com a tua dor, porque vai depender de tudo, né? Corpo, mente, espírito entra em jogo aqui, mas a dor acaba sendo um sinal que o corpo está dando de que alguma coisa não está indo bem, é isso? Sim, com certeza, ele está... É a fumaça, né? Então, a gente tem que achar a origem... Tem fumaça, tem fogo, então vamos achar onde está vindo, né? Isso aí, a gente tem que achar a origem dessa dor, né? A gente vai trilhando, né? Primeiramente pela coluna, né? Fazendo essas liberações. E depois, se tem alguma articulação, né? De extremidades, alguma composto muscular, algum processo inflamatório ali, a gente vai orientando o paciente ou aplica uma manobra diferente, né? Ou encaminha para outro profissional também, né? Isso é... Mas, em geral, assim, a grande maioria dos pacientes tendem a vir já com uma cartilha de exames, né? Então, a gente já tem material para nortear mais, né? O de onde está vindo essa dor. Mas, em geral, é isso. Se ele não vem, a gente solicita exames, né? Então, alguns dos seus pacientes, ou que vem a se tornar seu paciente, ele vem orientado, muitas vezes, por um outro profissional, que foi procurado porque a pessoa, como eu disse, o sintoma foi a dor, está sendo aqui embaixo, deixa eu procurar o fulano e tal. E, de repente, já numa primeira conversa, o profissional detecta que não é exatamente a área dele, mas que, por exemplo, um quiropraxista poderia muito bem identificar melhor a situação. Isso, ou às vezes até um familiar, né, que já conhece, que já veio, né, ou acaba indicando para conhecer a técnica ou o meu trabalho em si. Muito bem, eu vou pedir licença à nossa entrevistada, a doutora Cleide Fernandes, para chamar o primeiro intervalo para as nossas emissoras de rádio, a 105.3 aqui de Novo Hamburgo, onde nós estamos, e a 99.9 de Pelotas, e vem aí Chicago com Hard to Say I Am Sorry. É difícil dizer, me desculpe. Então vamos lá, Chicago, para o nosso primeiro intervalo, já já voltamos com o nosso segundo bloco.
Mas não é folga para a doutora, não. Mas ela bebe sua aguinha com eu também, só para atualizarmos o nosso chat aqui. Já nos saúdam desde o começo do programa e estão conosco César Ville de Pelotas, que nos dá o seu boa noite, Cecília Canhone Moirer, ela diz olá, boa noite, assistindo de Lomba Grande, muito bom o tema de hoje. Camila Reichert, ela diz, Cleite, excelente profissional em quiropraxia. Viu só? Obrigado, Camila. Felipe Schwind nos dá seu boa noite. Marco Aurélio dos Santos Pires também. Cidinha Pinheiro, boa noite a vocês. Nós somos de Formosa, Goiás. Muito obrigado a cada semana nos prestigiando aqui com os nossos convidados. Sabrina Rafaela Lopes, todas as pessoas deveriam ter uma quiropraxista para chamar de sua. Essa você gostou, Essa né? também é minha paciente. Essa também. Então é por isso, está explicado, né? A Cecília diz, saiu o som. Então, vamos ver por que saiu o som. É com o Sandro aí. Ela não está conseguindo ouvir o som no Facebook. Dá uma olhadinha. A Sabrina Rafaela Lopes está falando que é por causa do intervalo, mas não tem problema. O intervalo voltou. Com música para os rádios, mas as duas rádios, mas aqui no Facebook, as luzinhas vermelhas indicam que está tudo bem, o Sandro nos deu o positivo. Foi uma pequena falha. Aliás, depois dos temporais da semana passada, onde ainda tem pessoas em Novo Hamburgo e em muitos outros lugares que amanhã vão fechar uma semana sem energia elétrica. Meu Deus. E algumas com 3, 4 dias sem internet. E isso porque nós estamos no mundo da modernidade, onde tudo é às mil maravilhas. Né? Imagina se não fosse. Mas, Cleite, essa questão que pessoas que já acompanham o seu trabalho, ou mesmo como foi colocado pela Sabrina, você usa, aliás, no livro, esta expressão de que a quiropraxia deveria fazer parte da vida da pessoa. Eu entendo que você não está dizendo que cada um, como a Sabrina colocou, deveria estar no seu caderninho ou de algum outro colega, mas de que, de fato, aquilo que a quiropraxia traz como modus vivendi, como maneira de viver bem e melhor, isso deveria, de fato, estar presente. É assim? Interpretei bem? Sim, exatamente isso. Okay. É que, na verdade, quando a pessoa vem procurando a quiropraxia somente para sair da dor, ela perde toda a oportunidade de modificar aquele padrão articular, de modificar a sua vida para o futuro, né? Então, quando o paciente ele entende que a quiropraxia ela pode ser muito mais do que apagar o incêndio, né? Que ela pode continuar se mantendo bem e cada vez melhor e muitas vezes aumentando a sua carga de atividade física ou de turnos no trabalho em função de estar tendo esse acompanhamento com a quiropraxia, faz mais sentido para ela se manter em manutenção, né? E não ter dor. Geralmente quem tem uma crise feia de coluna acaba ficando meio paralisado no sentido de achar que a qualquer momento aquilo pode acontecer de novo, né? Quando o paciente se mantém em manutenção, ele vai se observando e vai trazendo essas demandas para mim, eu vou orientando, a gente tem mais oportunidade de acompanhar aquela pessoa nas suas dificuldades, nos seus novos desafios da vida, né? Então, ela vai se mantendo bem e vai crescendo, né? A parte neurológica, ela é tão potente, né, e importante que eu tenho um menino que eu estou atendendo agora que ele vinha com bastante medicação de psiquiatra e tudo, assim. Então, a partir do momento que ele saiu da dor, ele nem sabia mais o que incomodava ele quando ele chegou para mim. Mas ele saiu da dor e ele começou a se dar conta que aquela dor que não deixava ele dormir, que não deixava ele trabalhar, ficar sentado na cadeira. Então, o psiquiatra já foi evoluindo com ele, já foi diminuindo a medicação. Então, imagina se ele não tivesse vindo, por quanto tempo ainda ele permaneceria nessa situação, de medicações altas e de não se dar conta de pequenos hábitos que estavam prejudicando ele, né?
Eu acho que você aponta um ponto importante, que é a questão da interdisciplinaridade, significa o respeito Sim. de diversos profissionais em relação à pessoa como um todo, porque não existe, talvez, o profissional que consegue solucionar Exato. tudo. Ele é o profissional da sua área, e a sua área deve ser respeitada pelos outros, tanto Exatamente. profissionais quanto pacientes, Sim. mas de que há um complemento, né? Eu acho que isso para algo novo ainda em termos de medicina, se nós pensamos nos anos em que a medicina existe e flui mundo afora por milênios, ter uma prática de apenas 25, 26 anos. Estamos voltando ao que era antes, É uma né? grande concorrência, né? Também. Mas assim, se tu for ver, né, antigamente a gente tinha o médico da família que tratava todo mundo, todas as idades, todas as especialidades, e muitas vezes era mais assertivo, né? E aí a medicina, o estudo da medicina foi evoluindo e foi se dissecando, né? E isso acabou contribuindo para alguns impasses aí, né, no cuidado da pessoa. Eu acredito que essa multidisciplinaridade faz toda a diferença no cuidado da pessoa, né? E geralmente quando a gente indica, olha, tu precisa também de um fisioterapeuta, precisa voltar ao teu médico, precisa de um nutricionista, né? Eu acho que nesse primeiro momento, assim, principalmente para quem nunca praticou atividade física e sente que precisa começar, né? Procura um profissional adequado, não vai começar assim no YouTube, né, sozinho, porque vai dar ruim, né? Então, esse tipo de coisa, assim, a gente sempre orienta também. 20h27, você está na Rede União FM, pela 105.3 em Novo Hamburgo, onde eu me encontro nos estúdios, aqui com a nossa convidada da noite, a quiropraxista Cleide Fernandes, com quem estamos tendo essa boa conversa, já bem respaldada também através do chat no Facebook, e com certeza vocês que nos acompanham pelo rádio, tanto aqui quanto na 99.9 em Pelotas, estão se valendo ao máximo, vamos usar essa expressão, se valendo no bom sentido de valer-se desse conhecimento que hoje à noite nós estamos, através da Cleide, dando a oportunidade de conhecermos melhor a cada um a si mesmo. E tudo começa na coluna. É verdade isso? Então... Falei verdade ou eu não falei verdade, sim, doutora? Pensamentos mudam a nossa postura, né? Sim. Quando a gente come alguma coisa que não fez muito mal, a gente também muda a postura, né? Sim, então, toxinas também contribuem para desorganizar a nossa estrutura celular, e também a gente está falando de estrutura celular óssea, né? De tecidos, então tudo isso contribui, né? Porque quando você usa a expressão coluna, ou eu estou com dor na coluna, me dói as costas, vamos ficar nas temáticas mais populares, a gente só pensa em ossos. Sim. Essa é a verdade. Né? Levou um tombo, levou um escorregão, né? De repente a pessoa diz, será que quebrou alguma costela? Osso. Será que deu algum problema na coluna? É osso. Mas não é bem assim, né? Não. Tem muita coisa escondida nessa coluna. Com quem temos que fazer as pazes, aliás, é a sua tese, né? Exatamente, sim. A gente tem que olhar para a coluna com mais carinho, mais cuidado, né? E mais zelo também, né? Então, eu sempre brinco com a minha filha, né? Ela tem 8 anos, né? Quando ela quer fazer alguma estripulia, eu digo, tu tem que aprender a gerenciar os riscos, né? Olha, vê se tem chance de dar certo, de dar errado, se vai valer a pena esse momento. Ela dá risada, mas é mais ou menos isso, né? Que nem meus pais também já são idosos, né? Então, às vezes eu digo pra minha mãe, tem necessidade de estar fazendo um negócio desse? Se tu cai, se acontece... Já passou a tua Meu época. Deus do céu, né? Mas isso, a gente tem que ter cuidado mesmo, né? E pensar um pouquinho. Uma coisa que eu queria falar pra ti, que eu acho que não tá no livro, não me lembro agora,
que se a gente for parar para pensar também, né, o cuidado com a coluna tem a ver com comportamento, com os tecidos cada vez mais tecnológicos, mais confortáveis, sim, né? sim. A gente adquiriu uma postura mais relaxada, até o jeito de caminhar. Antes, quando os tecidos eram mais duros, mais rígidos, os homens ficavam na fatiota, a mulher no espartilho, naqueles vestidos bem acinturados. Tu tinha uma postura, a coluna, de certa forma, estava protegida, né? E depois que a gente foi mudando esses hábitos, né, de comportamento e de tecidos cada vez mais confortáveis, a gente foi desabando e se relaxando também, né? Cleide, pode ser uma pergunta boba, mas enquanto você falava, eu penso nesse sentido, o verão é mais complicado para a coluna do que o inverno? Ou a gente se torna mais relaxado? No verão, geralmente as pessoas ficam mais ativas, né? Elas tendem a querer fazer mais caminhadas, a fazer trilha, a fazer passeios mais, Nesse lado mais positivo, mirabolantes, exato, assim, exato. é positivo, mas para quem está acostumado, né, a fazer uma atividade física, Sim, mas tem não vai aqueles... recuperar tudo em 2 semanas. Exatamente, tem os passageiros de férias Sim, só sim, que sim, querem entrar nesse caminho aí, acabam surgindo alguns problemas. Mas, em geral, o inverno, né, as pessoas tendem a ficar mais encolhidas, né, não se movimentam tanto, o frio faz a gente se contrair para tentar reservar esse calor, então isso acaba bloqueando bastante, assim, tanto as articulações, né, quanto a parte muscular também. Eu fui pela lógica, porque se a gente está de short, bermuda, uma camiseta mais folgada, ou alguma coisa de chinelo, Sim. isso tudo já deixa a gente caminhar mais soltinho, relaxadamente. Sim. E de repente pisando de tal modo que não podia, de repente se vira muito rapidamente para fazer uma coisa. E o inverno, já porque a gente precisa, a famosa história da cebola, né? Principalmente nós aqui no sul, a gente sai com 4, 5 roupas, ao meio-dia só está mais com uma camisa de manga comprida, e quando volta à noite começa a botar todas as roupas outra vez. Mas o fato de a gente estar agasalhado também faz com que, de um certo modo, a gente mantenha mais facilmente essa postura ereta. Né? Mas eu quero voltar a um tópico que você citou antes, é o observar-se durante o dia. Eu sou uma pessoa que, pelo trabalho meu hoje, eu sento bastante. Sempre sentei bastante também, né? Então, nunca deixei de praticar algum esporte. Até meu filho e os seus amigos insistiam que eu continuasse jogando futebol de salão uma noite por semana, mas eu já tinha passado dos meus 60, né? Sim. E você jogar com molecada de 35, 40, daí o outro já leva o filho de 17, de 18 junto, no fim a gente sabe que podemos ter alguns problemas, né? Então, por uns 10 anos eu me contentei em brincar e insisti em fazer isso com os filhos, né? E com os netos também. Mas a gente não tem como costume, de fato, o fazer coisas que acabam se tornando uma praxis, porque a quiropraxia exatamente traz este provérbio grego, a praxis, né? E a gente fazer disso o normal na nossa vida. Uma varrida, o jeito de subir uma escada, ao invés de pegar o elevador, ou deixar o carro 2 ou 3 quadras mais longe, caminhar mais um pouquinho, esse tipo de coisa. Como fazer do caseiro, do doméstico também, parte dos princípios que a quiropraxia nos traz? Então, para as práticas do dia a dia, assim, para a gente acabar não machucando a coluna, né? Sim. O que eu sempre oriento, assim, os pacientes é tentar ao máximo manter o abdômen bem contraído, né? Nessa coisa da gente andar com a postura mais relaxada, mais informal, a gente acabou perdendo o poder do abdômen, né? Então, a gente anda com o abdômen solto e a gente acaba projetando a coluna lombar para frente, e isso reduz bastante, né, o espaço ali da mobilidade da coluna lombar. Então, quando a gente vai fazer uma força, vai pegar um objeto, né, vai varrer uma casa, se a gente conscientizar esse momento, né, contrair o abdômen e respirar e vai fazer o que tu tem que fazer, tu já tá te protegendo, né? Mas, na verdade, a gente vai lá e se levanta, moda louca, né, e não para se dar conta desse
abdômen contraidinho ali, né? Você dá ênfase em vários capítulos do livro à nossa postura, por exemplo, com relação a levantar peso. Sim. Eu acho que essa é uma das áreas onde nós somos mais relaxados e não Sim. tomamos o devido cuidado. Sim. A gente simplesmente vai e faz. E quando dá aquele clique, né? Ou clock, ou pior do que isso, clique e clock junto, daí a gente diz, eu Deu sabia, eu escutei aquela entrevista com a doutora lá, e ela disse, flexiona, desce, não puxa fazendo curva. Mas Sim. Isso é trazer a quiropraxia para dentro do dia a dia, se eu entendi. É que, na verdade, sim. Na verdade, a gente está sempre com tanta pressa e querendo fazer as coisas tão rápidas que a gente não se dá conta do momento presente, né? Então, tu tá ali levantando um peso do chão, mas a tua cabeça tá lá no que tu vai fazer depois e não naquela ação que tu está fazendo, né? Então, esse estar presente no momento em que tu está fazendo a atividade vai te proteger muito, né? Sim, então, eu até acredito, assim, que a grande maioria dos acidentes de carro acontece em virtude disso. Tu tá ali dirigindo, mas tu tá com a cabeça em outro lugar. Tu não tá ali prestando atenção no carro da frente, no do lado e tal. Tu tá já viajando com teus pensamentos, né? Então, porque se a gente quer se olhar mais, se cuidar, estar mais atento e mais presente, isso é um bom exercício. Muitas vezes eu oriento, vejo que o paciente está muito agitado, já tentou fazer uma meditação, né? Ouvir umas frequências de cura e tal, porque aquilo te traz para um momento, né? Faz tu se olhar, né? E a pessoa começa a despertar para isso também. Um dos capítulos de Potencializando Sua Vida com a Quiropraxia, fazendo as pazes com a coluna, esse é o nome, mais uma vez aqui também a capa do livro, para quem está nos acompanhando pelo Face e pelo YouTube, você cita a questão de que não há uma prática única para todas as idades. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Não tem. Mas não você citou o seu caso particular, dizendo a minha filha que tem 8 anos, meus pais que já têm uma certa idade. Sim. Então, os princípios são os mesmos, mas eles vão se aplicar de acordo com a criança, Sim. com o jovem, com o idoso. Sim. E isto muitas vezes também não é tão fácil de se levar em conta, de se cuidar. Simplesmente a gente vai fazendo como todo mundo faz, Sim. mas a idade vai menor ou mudando. maior tem a ver com isso. Sim. Uma criança, ela não tem todas as estruturas ósseas completas, né? Então, ela tem uma mobilidade muito maior, né, do que uma pessoa adulta ou um idoso. Então, a gente tem que cuidar para não passar do ponto, né, no momento que aplica uma técnica ou no cuidado com essa criança para não fazer um entorse, uma coisa assim. Porque como ela é mais elástica, ela nos dá a sensação de que tu pode mais, né? Sim, e isso não é verdade. Então, o adulto também tem muito a ver com o momento em que ele está passando, né? E o idoso, em especial, pela perda de minerais, né? Perda de massa muscular, a pele fica mais fina, mais delicada. Sim. Então, a gente tem todo um cuidado diferente, né? Então, a quiropraxia, ela tem centenas de técnicas diferentes que a gente vai ver a condição de cada pessoa, né? O momento da sua vida que ela tá, né? E biologicamente também, para a gente fazer o tratamento mais assertivo possível, né? Para mim, a expressão potencializando sua vida, que você usa no seu livro, me dá esta compreensão de que, porque se eu potencializo algo, é porque isso já está lá. Então, exatamente. Ninguém está inventando a roda. Exatamente. Você tenta ajudar a pessoa a descobrir o que é que está sendo, de repente, não aproveitado do potencial que eu tenho dentro de mim para superar uma dor, um costume, um hábito, alguma coisa assim, né? Exatamente. A gente usa da inteligência inata, né? A inteligência que fez o corpo, ela tem a condição de curar o corpo, né? Dentro dos seus limites na matéria, obviamente, né? Sim. Mas a gente dá a oportunidade desse corpo ir lá e buscar essa essência e se reparando automaticamente, né? Como tantas outras coisas na vida que a gente só descobre
que a gente levava jeito para aquilo, quando de fato nos é oferecida a oportunidade ou nós a buscamos, né? Sim. E às vezes falta, no caso do que nós estamos tratando aqui, de dores, de problemas que nós criamos tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente e até a nossa vida espiritual, podem ser ajudados com um bom conselho e uma boa conversa. Doutor, eu vou pedir licença mais uma vez para chamar o nosso segundo intervalo para as nossas emissoras e nós vamos com Black para Wonderful Life e voltamos já já para o nosso terceiro e último bloco. Muito bem, e para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook e pelo YouTube, mas através do Facebook, acessando o nosso chat, mais algumas observações que entraram nesse intervalo e nesse segundo bloco. O Felipe Rodrigues da Silva diz: parabéns, excelente profissional, boas recomendações. Maria Isabel Fernandes, muito orgulhosa. Minha mãe. Só podia. Dona Maria, muito obrigado. Ou Isabel, não sei como é que te chama. Isabel. Isabel, geralmente. A minha esposa é Maria Cecília, todo mundo é Cecília, né? Tá certo. Felipe Schwind, que já tínhamos antes citado, nos dando o seu boa noite, também coloca excelente profissional. E a Raquel Pereira te enche de palminhas aqui. Querida. Muito obrigado a cada um de vocês. E se alguém tiver uma pergunta específica, algum comentário, por favor, tome a liberdade de colocá-lo aqui no chat e a gente ainda tem um tempinho para, no último bloco, trazer para a reflexão. Cleide, quando eu tenho um costume, quando eu leio, ou eu estou com um lápis e caneta na mão e rabisco todo, ou eu faço essas orelhinhas aqui. E eu deixo só dizer que são poucas vezes que o comunicador recebe a mão de obra antes. Ah, que bom. Muitas vezes já aconteceu de pessoas que eu entrevistei, porque tomei conhecimento da obra e, de fato, a pessoa vem para a entrevista e eu acabei recebendo esse livro para leitura pós e as informações devidas do autor para a entrevista. Você fez o contrário, você mandou para cá, chegou aqui o livro, uma cartinha, agradeço. Eu comecei a olhar e fiz as minhas orelhinhas aqui. E tem um compromisso para você, porque eu quero agora, depois da entrevista, uma dedicatória aqui, porque o livro está valendo muito a pena. E tem um termo que nós estamos vivendo hoje na época da inteligência artificial, e você usa uma expressão que é a inteligência ou a sabedoria inata. Sim. É isto que está em nós e que precisa ser potencializado. Exatamente, exatamente. Sim. E a gente despertar, né, essa sabedoria interna que constituiu todo o nosso corpo, criou o nosso mental, né? O nosso propósito de vida. Eu acho que muitas vezes a gente está tão envolvido no dia a dia com tantas coisas, né, com tantas demandas externas, que acaba não se dando a esse tempo, né, de se olhar e descobrir, afinal de contas, qual é o meu propósito de vida, né? Por que eu estou aqui, né? Então, que diferença que eu vou fazer na vida das pessoas nessa minha passagem por aqui, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente despertar, né? Esse poder de cura mental e física, né? E de dar condições do corpo fazer esse reparo. Talvez o contato com a quiropraxia possa ser o começo, talvez, de descobertas de algumas dessas potencialidades que estão em nós, das quais, quem sabe, nós nos queixamos, eu não levo jeito para isso, mas, de novo, eu estou sentindo essa dor, ou, de novo, está voltando. Sintomas, né? Sim. Que a gente já teve, passou, fez um tratamento, consultou um profissional, de repente relaxou, está com tudo de volta e já olha, tipo assim, meio atravessado, dizendo, mas vou começar tudo isso de novo, se não adiantou. Mas não adiantou porque nós despotencializamos de novo, dá para usar essa expressão. Sim, a gente relaxou outra vez. Voltou aos próprios hábitos que te adoeceram, né? Então, sim. não tem como, o corpo ele volta para aquela memória, né? Tá certo.
Então, certo. o ideal é a gente aproveitar a oportunidade de modificar aqueles hábitos e se manter, né, nessa frequência de bons hábitos e de pensamentos, né, mais positivos, enfim. Há quase que um endeusamento, por exemplo, da corrida ou de que a caminhada é a solução para toda e qualquer, digamos assim, é para usar um exercício, diz, vai correr, vai caminhar. E eu sei de muitas pessoas que não tiraram nenhum proveito disso porque não tiveram orientação também para isso. Academia é a mesma coisa, não é só chegar e dizer, olha, o que o senhor quer fazer, o que você quer fazer. Qualquer coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Parece que há um certo medo de não fazer nada e onde parece que fazer qualquer coisa vai ser a solução. E eu acho que não é esse o parâmetro. Não é nem nada, nem tudo. Sim, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Sim. Então, o que às vezes o paciente chega, né, adora fazer uma atividade física, daí descobriu que tem uma hérnia de disco e o profissional que fez o primeiro atendimento disse, tu nunca mais vai poder fazer esse esporte. Eu acho muito complicado tu chegar a esse ponto, sabe? Eu acho que tu tem que dizer pra pessoa, olha, não é que tu não possa fazer, mas tu vai ter que te dar condições para o teu corpo para realizar aquela atividade, porque se a pessoa não vai fazer aquela atividade, ela vai ter outros problemas, né? Então vai entrar numa depressão, vai perder todo o seu ritmo de estímulos. Então, hoje, se alguém me perguntar, Cleide, qual é o melhor exercício, qual é a melhor atividade física? Depende, é a atividade que faz a pessoa feliz. Ela tem que fazer aquilo, tem que fazer parte da vida dela, mas tem que fazer de uma forma prazerosa. Se ela for fazer atividade física marchando com raiva que o médico mandou ou que o filho está mandando, enfim, aquilo não vai ser positivo nem prazeroso para ela e não vai trazer benefícios para a saúde, né? Então é importante que a pessoa busque uma atividade física, né? Às vezes a mais leve, até ela sentir o seu corpo, ter mais confiança, ficar um pouquinho mais fortalecido, a parte física e mental, e depois sim vai buscando, vai navegando por outras modalidades até se encontrar, né? Não dá para desistir na primeira tentativa, né? Sim. Eu acho que é mais importante isso, assim. Ainda entraram aqui pelo chat e estão deixando seu comentário. A Carmen Schering nos diz boa noite. Ela diz, entrei atrasada, como é o nome do livro? Então, eu vou mostrar a capa de novo para ti aqui, ó. Potencializando sua vida com a quiropraxia. Isso aí. E em letrinhas menores, fazendo as pazes com a coluna. Potencializando sua vida com a quiropraxia. Com certeza, se você colocar esta frase aí nas redes, você vai descobrir tanto o Face quanto as publicações no Instagram da doutora Cleide, e eu recomendo porque tem coisas muito boas que estão lá. E ainda nos saúda a Leda Matos, que diz, ótima profissional, muito competente. 20h48, estamos chegando devagarinho ao final do nosso programa, nosso último bloco um pouco mais curto, encerraremos às 21h, porque a rádio estará na Voz do Brasil, e nós então encerramos juntos, Face e rádio daqui a 12 minutos. Muito obrigado a todos que têm feito os seus comentários, que nós passamos já através do chat também para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Nós, chegando ao final, como eu disse, temos e paramos nesse ponto, também para o pessoal do rádio poder nos acompanhar aqui, de que a expressão potencializando sua vida com a quiropraxia nos dá a entender o que de fato é que nós acabamos mas acho que eu vou usar a expressão sim, não sendo suficientemente caprichosos conosco mesmos,
de descobrir quais são os nossos potenciais. É mais fácil relaxar e dizer é assim mesmo, o meu amigo não sei o quê, o meu compadre também não sei o quê, e a gente acaba levando a vida de qualquer jeito e deixa a vida me levar. A gente acaba nivelando por baixo, né? A gente Sim, vai, verdade. vai sentindo que o vizinho, o amigo, o tio também tem dor, então é assim mesmo, nessa idade eu vou me manter, né? Vou aceitando isso. E na verdade a gente não veio para ter mazelas e dores, né? A gente veio para ser feliz, mas a gente está tão ocupado com outras informações e outras demandas, né, externas e sociais, né, que a gente acaba não se permitindo, não se olhando e não fazendo aquilo que faz sentido de fato pra gente, né? Então a gente acaba se preocupando e dando atenção ao que o outro acha que a gente deveria estar fazendo. Nossa ouvinte e internauta Sônia Luiza Trapp mais, ela diz: quiropraxia para mim é uma bênção, apesar dos estalos, mas as mãos da Cleide são de fada. Isso é um preconceito, um medo ou uma falta de entendimento da quiropraxia? Porque eu acho que a Sônia usou bem a expressão apesar dos estalos, porque tem estes momentos quando alguém vem, você usou antes, quando vem travada, quando vem de fato precisando de colocar agora sim ossos e tudo no lugar, né? Mas não é a única definição para quiropraxia, não. Os estalos, na verdade, assim como atrai muitos, né? A galera mais jovem vem querendo que eu torça que nem um pano, né? Que saia todo crocante. O jovem tem que ser diferente, né? Então. Mas tem muitos que acham que se fizer uma manobra que dê estalo, vai sair quebrado e que nunca mais vai andar, né? Tem os dois lados, assim. Na verdade, esse estalo que a gente escuta é um gás que é liberado de dentro da articulação, não tem nada a ver com a estrutura óssea propriamente dita, né? Não tá pondo nem tirando nada do lugar. Não, exatamente. Então, por isso que às vezes a gente vai né, as pessoas vão nos práticos, né, e são totalmente instalados e tem essa ideia, né, de que colocou no lugar, mas na verdade manobras muito amplas tu não está estabilizando e não está direcionando esse alinhamento, né, tu está só fazendo barulho mesmo. Então, eu costumo usar técnicas que não instalam tanto, né, que são um pouco menos invasivas, principalmente no começo do tratamento, né, para ver como que aquele corpo vai receber o estímulo do ajuste, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está há muito tempo com dor, contraída, toda rígida, né? Sim. Como é que eu vou pegar aquele corpo que já está, né, ali numa defensiva e vou querer fazer uma manobra super ampla? Agora eu vou botar tudo que está fora do lugar numa vez só. E o corpo faz um rebote, ele se contrai ainda mais. Então, a pessoa deveria ter tido uma experiência positiva, ela vai ficar com mais dor, mais rígida no primeiro momento. Isso, exatamente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de perceber esse momento, né? Claro que tem manobras que são necessárias, mas nem sempre vão cavitar, né? Sim. Não me pergunte por quê, mas geralmente no começo do tratamento estala mais adiante, quando a pessoa está em manutenção, já vai ficando mais raro. Fisiologicamente isso ainda não está explicado, né? A ciência ainda não nos deu essa resposta, mas é fato, né? No começo do tratamento a tendência é estalar mais e depois a coisa vai ficando mais rara. A gente vai mobilizando e não libera mais tanto esse gás. Agora, esta questão de potencializar a nossa vida, você cita num dos capítulos de que a cabeça, o pensar, às vezes precisa vir antes dos estalos. Sim. Quer dizer, não adianta simplesmente dizer, vou num quiropraxista e vai resolver meu problema. Sim. Vai botar meus ossos no lugar. E não é esse o problema em si. Quer dizer, se eu não tenho a ciência
de pensar em mim como um todo, que eu sou um ser que tem corpo, mente, espírito, inclusive um dos capítulos você destina a ligação entre quiropraxia e espiritualidade, o que também é extremamente importante. Nós somos um todo, e esse todo tem que ser visto. Eu acho que parte do seu trabalho é ajudar a pessoa a descobrir esses potenciais que estão ali e que, às vezes, não são apenas uma dor que num estalo vai ser resolvida. Sim. O corpo é todo energia, né? Sim. Não estou falando aqui de uma forma mística, mas também física, né? Então, a gente está manipulando também essa energia da pessoa, né? Isso inclui todas as suas vivências vêm junto naquele corpo, né? Então, ali está uma vida inteira naquela constituição celular, naquele corpo. Então, a gente tem que também saber olhar isso e, da melhor forma, auxiliar a pessoa a liberar esse fluxo tanto neurológico quanto energético e ela poder se comunicar melhor com o seu interno e com o alto, né? Seja lá a sua religião ou crença, né? Nesse sentido. A gente é parte do universo, né? Sim. Então, a gente se conecta com essa energia também. Cleide, nós temos 3 minutos. O que é que você diria como ênfase para quem nos acompanhou? Talvez alguns pela primeira vez tiveram contato com o tema em si, quiropraxia, tiveram a oportunidade de ouvir uma profissional que lida na área, alguma coisa prática que nos ajuda para encerrarmos bem o nosso programa. Por isso, nós estamos dando voz a quem faz bem, que é o seu caso hoje à noite aqui. Bom, então, assim, a quiropraxia, né, além de tratar as dores, que faz muito bem e muito rápido, geralmente, ela tem esse cuidado, né, de fazer a pessoa melhorar como um todo, de potencializar, né, o seu sistema nervoso, dar condições do corpo se autocurar. E eu acho que esse é o maior benefício que tu tens a longo prazo. E eu fiz uma pergunta no card. Vamos lidar com as dores que o tempo trazem? E aí eu disse, por onde começar? 1 minuto. É se olhando, né? É se olhando, é percebendo o que vem primeiro, né? O que incomoda mais, se né, o colchão, se é a postura que está no sofá, às vezes é aquela articulação realmente com um problema, né, físico, que tem que tratar, usar uma medicação, fazer a quiropraxia para reposicionar, né. Então, é isso aí, eu acho que a pessoa, a tua mente é teu guia, né, tu começa a te conhecer melhor, tu já vai entender mais por onde começar. Às vezes a pessoa não tem essa força, né, para começar sozinha e a gente tá ali junto para auxiliar. Precisa do profissional que vai lhe ajudar. Uhum. Nós queremos agradecer a Cleide Fernandes, ela é quiropraxista, no seu trabalho literário, potencializando sua vida com a quiropraxia, fazendo as pazes com a coluna, nos traz, vamos arredondar, em 120 páginas, uma linguagem muito boa de leitura. Agradeço pelo exemplar que você me enviou, que ainda será autografado quando terminarmos o programa aqui. E quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam pela 105.3 e pela 99.9, convidando para a próxima segunda-feira mais um programa inédito aqui dentro da nossa programação. Será o programa de número 280 no dia 29 de janeiro, terminando o primeiro mês do ano. Agradecer a quem participou ativamente através do chat, também com os seus comentários, a quem nos acompanhou pelo site e pelo app, e desejando a todos uma boa semana. Convidamos ainda a doutora Cleide a se despedir dos nossos ouvintes internautas e depois encerramos o programa. Agradeço a todos, então, a audiência, a oportunidade, ao Heitor e à rádio, né, pelo convite. E me coloco à disposição nas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição, imensamente grata pela oportunidade. Obrigado a todos, de maneira especial a nossa convidada, a todos uma boa semana e até a próxima segunda-feira.
Muito bem. Tu para ali. Como é que é o nome dele? Eu já tenho. Eu não fiz nada. Tchau, pessoal.